Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para começarmos a nossa aula de português, uma aula legal, uma aula bacana, no qual nós iremos estudar hoje o sujeito e o predicado. A gente estudou na aula passada sobre a interpretação textual, a história do boi Blimundo. Muitos fizeram a tarefa, outros não fizeram. Então você que não fez, vamos nos interessar mais para fazer as nossas tarefas, tá? Porque as suas notas dependem disso, tá bom? Todo o seu desempenho, a sua presença na sala de aula será marcada através das suas tarefas. Se você não fizer as tarefas, infelizmente você vai ficar com uma nota um pouco baixa, tudo bem? Então vamos analisar o que é o sujeito e o predicado. A palavra sujeito, ela se refere não somente a pessoas, tá bom? Ela se refere a termos na oração. Mas vamos analisar a seguinte frase: o navio quebrou no porto. Um exemplo, aqui nós temos uma frase: o navio quebrou no porto. Quem é o sujeito e quem é o predicado? Então nós temos aqui, se nós fizermos a pergunta, quem quebrou no porto? Logo surge a resposta: foi o navio. O navio fez o quê? Quebrou no porto. Então nesse caso, nós temos aqui o sujeito. Sujeito. E quebrou no porto é o predicado. Daí surge a nossa pergunta: o que é o sujeito? O sujeito é toda e qualquer expressão que se refere ao verbo seguinte. Por exemplo, aqui nós temos que quebrou. Se você fizer a pergunta ao verbo, lógico que você vai encontrar o sujeito. Quem que quebrou? Quem foi? Foi o navio. Nesse caso, o navio ele passa a ser o sujeito e quebrou, ele vai ser o predicado. Vamos analisar mais uma frase para nós entendermos melhor. Nós temos aqui: Margarida é uma mulher bonita. Como é que nós encontramos o sujeito dessa frase? Margarida é uma mulher bonita. Sempre, não esqueça que você vai fazer a pergunta ao verbo. Aqui está o verbo. O verbo é, que vem do verbo ser. Nesse caso, quem é bonita? A pergunta logo, a resposta vem. Quem é bonita é Margarida. Nesse caso, Margarida é o sujeito. É uma mulher bonita, isso é o predicado. Tudo bem? Já está começando a entender, né? Sujeito, e essa aqui, ó, é uma mulher bonita, vai ser o predicado, ok? Margarida é a mulher bonita, sendo que Margarida, ela é o sujeito, e o predicado é uma mulher bonita. Pronto, só relembrando um pouquinho do que é o verbo. Lembra que nós estudamos em sala de aula que o verbo ele pode representar ação, pode representar estado, pode representar fenômeno da natureza. Você lembra quando, por exemplo, Maria escorregou? Escorregar é uma ação, certo? Por exemplo, eu estou com fome. Como é o estado que eu estou? Eu estou com fome. E choveu muito ontem. Choveu já é um fenômeno da natureza. Então o verbo está representando isso aí, ó. Ação, estado, fenômeno da natureza. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso sujeito. Beleza, nós temos 5 tipos de sujeito. Vamos olhar cada um deles, analisar direitinho para nós entendermos, tá certo? Então vamos ver aqui. O primeiro tipo de sujeito que eu vou trazer para vocês é o sujeito simples. 5 tipos de sujeito. Primeiro,
Primeiro é o sujeito simples. O sujeito ele é simples quando ele tem apenas o núcleo, só o núcleo. E o que é o núcleo? O núcleo é a parte mais importante da oração. É aquela, se você atirar, ela fica sem sentido, certo? Ela é muito importante. Vamos ver aqui a seguinte frase. Então nós temos aqui esta frase, ó. As vacas malhadas pastaram na fazenda. Aí vamos descobrir quem é o sujeito desta frase. As vacas malhadas pastaram na fazenda. Você vai logo a pergunta para quem? Procura logo quem é o verbo. Quem é o verbo? É as? É vacas? É malhadas? É pastado? Ou é fazenda? Logo nós entendemos que a palavra desta oração aqui, que dá sentido na questão do verbo, é a que transmite uma ação. Qual é que está transmitindo a ação? Pastaram, ela está fazendo alguma coisa que pastaram nesse caso. Então você vai até esse verbo e você vai perguntar para ele quem que pastaram lá na fazenda. Logo a resposta vai dar que foram as vacas. As vacas pastaram, as vacas pastaram na fazenda. Nesse sentido, as vacas são o sujeito, e essas outras aqui, não, as vacas malhadas. Vacas malhadas são o sujeito e pastaram na fazenda é o predicado, tá bom? Pastaram na fazenda é o predicado. Agora, nós temos que entender que esse sujeito, ele tem uma palavra que dá sentido à oração, que dá sentido. Se eu atirar, vai ficar complicado a gente entender. Nesse caso aqui, as vacas malhadas pastaram nas fazendas. Desse sujeito que nós encontramos aqui, as vacas malhadas, qual é a palavra mais importante dessa aqui? Nós vamos entender que são vacas, ok? Vacas é a palavra mais importante. Se ela é a palavra mais importante, ela é núcleo. Ela é o núcleo. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante, tá bom? Vamos ver aqui. O pincel falhou. Qual é o sujeito? O pincel. Qual é o núcleo do sujeito? Aqui, ó, apenas o pincel, tá bom? Então, quando eu tiver uma frase que que o sujeito só tem um núcleo, ele é um sujeito simples. Vamos agora para o segundo exemplo de sujeito. Se nós temos um sujeito simples, nós também iremos ter o sujeito composto. Esse composto ele já é formado de mais de um núcleo. Se o simples é um núcleo, o composto é mais de um núcleo. Agora eu vou escrever na lousa a frase para nós analisarmos. Vamos analisar aqui a segunda frase. As vacas malhadas e os bois pretos pastaram na fazenda. Lembrem-se que nós estamos vendo o segundo tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Por que composto? Lembra do sujeito simples, só tem um núcleo, tá? Um núcleo. Só tem um núcleo, certo? Agora nós vamos ver o sujeito composto, que ele é formado de mais de um núcleo. Vamos analisar a frase. As vacas malhadas e os bois pretos, faltou essa aqui, e os bois pretos pastaram na fazenda. Quem? Vamos logo para o verbo. Lembra do verbo que você tem que fazer a pergunta? Qual é o verbo aqui? O verbo é pastaram. Aqui está o verbo. Então você vai lá onde está o verbo e você vai fazer a pergunta. Quem pastara na fazenda? A resposta você vai logo entender que vão ser as vacas malhadas e os bois pretos. As vacas malhadas e os bois pretos pastaram na fazenda. Portanto, as vacas malhadas e os bois pretos são o sujeito, tá? Sujeito. E pastaram na fazenda vai ser o predicado. Predicado. Tá bom? Nesse caso aqui, esse sujeito, ele tem mais de um núcleo. Se você observar, na primeira, que era só as vacas malhadas pastaram na fazenda, ele só tinha um núcleo que era vacas.
Agora nós temos dois núcleos. Quais são as duas palavras aqui que são mais importantes dentro desta oração? Dentro dessa frase aqui, ó. Vacas. Vacas é o primeiro núcleo. As vacas malhadas e os bois pretos. Por que malhado não pode ser núcleo aqui? Porque a malhada é apenas uma característica da vaca. Vocês lembram disso, a característica, o que é um adjetivo? Adjetivo é que dá uma característica para o substantivo. Tá? Então vaca aqui é um substantivo, tá bom? Mas nesse caso aqui, vaca, ela passa a ser o núcleo do sujeito. Não só vaca, mas também bois. Os bois pretos, então as vacas que são malhadas, malhada característica da vaca, preto característica de boi. Nesse caso aqui nós temos dois núcleos, tá? Núcleos. Por que dois núcleos? Pode ter mais de dois núcleos? Pode, 2, 3, 4, 5, tantos que forem possíveis, tá bom? Então nesse caso aqui, quando eu tenho dois núcleos, dois ou mais núcleos, eu vou ter um substantivo, um sujeito composto. O simples tem um núcleo, o composto tem a partir de dois, né? Dois ou mais núcleos, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, 2 ou mais núcleos. Pronto, agora nós vamos para o terceiro ponto. Qual é o sujeito? O sujeito oculto. Então, vamos analisar agora o sujeito oculto. O que é a palavra oculto? Qual o significado? Significa que é algo que nós não podemos enxergar diretamente na frase, vai depender do contexto, tá bom? Por exemplo, comemos chocolate. Você consegue ver o sujeito aqui? Você não consegue ver, sabe por quê? Porque ele está oculto, ele está subentendido aí. Mas você vai analisar, ou você vai logo ver o verbo. Lembra qual é o verbo? É o verbo comemos, que vem do verbo comer, segunda conjugação, né? Comemos quer dizer que quem foi que comeu? Foi nós comemos, né? Se você for colocar isso aqui no contexto, nós vamos identificar que aqui aparece a presença de um pronome, o pronome pessoal nós, ok? Outra frase: estamos felizes pela aprovação de todos. Certo? Estamos felizes pela aprovação de todos. Vejam que o sujeito ele não aparece na frase, mas pelo contexto nós podemos identificar. Quem é que estamos felizes pela aprovação de todos? Nós, né? Está aqui novamente nós. Nós estamos felizes pela aprovação de todos. Tudo isso aqui é predicado. Tudo isso aqui é predicado. Assim como nesta frase também, tudo isso aqui é predicado. Comemos chocolate. Quem comeu chocolate? Nós, ele não aparece. Mas se você fizer a pergunta ao verbo, logo ele vai aparecer. Estamos felizes pela aprovação de todos. Quem está feliz pela aprovação de todos? Nós, tá bom? Então esse é o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele só pode aparecer na primeira pessoa, na segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Você lembra da primeira pessoa, da segunda, da terceira pessoa? Quem é a primeira pessoa? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Isso é do singular. E do plural, quem é a primeira? Nós. A segunda, vós. E a terceira, eles. Você só pode dizer que o verbo, que o sujeito é um sujeito oculto se ele aparecer na primeira pessoa ou na segunda pessoa, tá bom? Do singular ou plural. Singular ou plural. Se porventura você vir que o sujeito ele está na terceira pessoa, ele deixa de ser oculto e passa a ser outro tipo de sujeito que nós iremos estudar, que é o sujeito indeterminado, que vai ser o quarto ponto, indeterminado. Dessa forma nós podemos entender que esses dois
tipos de sujeitos, eles são muito comuns entre si, são muito parecidos entre si. É o que pega muitos alunos despercebidos, porque eles acabam confundindo. Vamos só relembrar um pouco do sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não está dentro da frase, mas ele pode ser percebido no contexto, como por exemplo, comi bastante no recreio. Quem? Comi. Eu sou o sujeito. Né? Comeste bastante no recreio. Quem? Tu comestes. Agora, quando se usa a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, esse sujeito ele deixa de ser oculto, ele passa a ser indeterminado, porque você não vai saber a quem a pergunta ao verbo se refere quando você faz a pergunta dentro da frase. Como por exemplo aqui, ó, foram jogar futebol. Aí você faz a pergunta ao verbo. Qual é o verbo aqui? O verbo aqui é jogar. Aí você pergunta, quem foram jogar futebol? Subentende-se que foram eles, tá? Só que esse eles aqui, você não vai saber se é homem, se é mulher, se é menino. Você não pode saber quem foram eles. Nesse caso aqui, esse eles, ele passa a indeterminar o sujeito. O sujeito não dá para saber quem é. Isso é porque ele está na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Então, toda vez que o sujeito não dá para se identificar, ele vai ser um sujeito indeterminado. O sujeito oculto, ele está subentendido. Lembra disso, ó. Sujeito oculto, ele está subentendido, né? Dá para você saber, ele não está presente na frase, mas ele está no contexto. Tá? Aqui está, subentendido. Já o sujeito indeterminado, não dá para você perceber, né? Você não consegue, não identifica. Não se identifica. Mesmo você fazendo a pergunta ao verbo, você não vai saber a quem o sujeito está se referindo. Você pode usar até um pronome, né, no caso pessoal. O caso pode ser ele, ela, eles ou elas, né, que são os pronomes da terceira pessoa, do singular e do plural. Mas você não vai poder determinar com certeza quem são, né, os sujeitos da frase ou da oração. Tá bem? Vamos agora para a quinta e última tipo de sujeito, que é o sujeito, a oração sem sujeito. Beleza, então esse outro tipo de sujeito é a oração sem sujeito. Podemos dizer que é um sujeito inexistente. Ele não se encontra na frase, inexistente. Ok? Oração sem sujeito. Tá bom? Como é que eu tenho uma oração sem sujeito? Quando você tiver um fenômeno da natureza, quando você utilizar o verbo haver no sentido de existir, ou o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Tá? Esses são exemplos que você pode identificar a oração sem o sujeito. Como por exemplo, choveu muito esta noite. Você vai ao verbo. Qual é o verbo? O verbo é chover. Aí você vai fazer uma pergunta para o verbo. Quem choveu? Não tem nem sentido você fazer uma pergunta dessa. Nevou muito em Fortaleza. Assim, se nevasse em Fortaleza até eu ficava com medo, né? Mas nevar em Fortaleza. Quem nevou em Fortaleza? Não existe isso, né? É inexistente. É algo que não existe, é uma oração sem sujeito. Houve muitos gritos lá fora. Veja, eu estou usando o verbo no singular. Eu estou usando o verbo houve muitos gritos
lá fora. Veja que esse verbo ele está no singular. Por que esse verbo está no singular se aqui a próxima palavra está no plural? Não era para ser houveram? Não, pessoal. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Ele é conjugado na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa, mas ele é impessoal. Ele não tem uma pessoa, ele não tem uma conjugação, né, para falar eu ouve, tu ouve, não existe isso. Esse ouve aqui, ele é no sentido de existir. Se ele é no sentido de existir, eu vou perguntar o que ouve? Não, porque não tem sentido eu fazer essa pergunta. Então esse verbo ele é uma oração sem sujeito. Outro exemplo é o verbo fazer, como eu falei para vocês. Como por exemplo aqui, ó, faz horas. Faz horas que não havia. Tá? Veja, é o mesmo sentido aqui. Esse verbo fazer, ele não está sentido de fazer alguma coisa. Esse sentido aqui é de tempo passado, tempo decorrido. Faz horas que não havia. Muitas pessoas, quando não têm esse conhecimento, vai dizer que fazem horas que não havia. Mas o verbo fazer e o verbo haver, o haver no sentido de existir e o fazer no sentido de tempo decorrido, eles são verbos impessoais que não são conjugados como os outros verbos normalmente, né? Ele não vai para o plural, ele vai ser usado aqui tanto o ouve, o verbo haver, quanto o verbo fazer, ele vai ser usado no singular, na terceira pessoa, tá? Então são verbos impessoais. Ouve muitos deles lá fora, faz horas que não havia. Todas essas duas frases aqui, elas são oração sem sujeito. Eles são verbos impessoais. Então, aquela outra diz assim, ó, nevou em Fortaleza. Né? Quem nevou? Não existe essa pergunta. Toda vez que você fizer essa pergunta, que você não encontrar esse sujeito nesse sentido de fenômeno da natureza, haver no sentido de existir e fazer também no sentido de existir, verbos impessoais, vai ser oração sem sujeito. Então, eu acho que você entendeu um pouquinho, né, o que é o sujeito, e nós iremos estudar agora o predicado. Só que o predicado vai ficar a parte 2 da nossa aula. Essa aqui foi a parte 1, na qual nós vimos 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Nós vimos esses 5 tipos de sujeito. Na próxima aula, nós iremos estudar o predicado. Porque você está estudando sujeito e predicado. Estudamos o sujeito. Agora, na próxima aula, iremos estudar o predicado. Bons estudos e fiquem com Deus.